Eventualmente surge a dúvida de um aluno sobre como internalizar e usar naturalmente as flexões verbais, as formas verbais do japonês. Afinal, seja no Nihongo Rise, no Desvendando Língua Japonesa ou em outro material, normalmente é explicado para que serve cada forma verbal e como flexionar o verbo da sua forma padrão, que nós chamamos de forma de dicionário, para a forma em questão. E aí tem as regrinhas, né? Depende da terminação do verbo, se ele é do grupo 1, do grupo 2, se ele é irregular, que graças a Deus do japonês tem só 2 verbos irregulares. E as flexões, elas são até mais simples do que no português, mas tem regrinha. E como que faz para começar a usar elas naturalmente, sem pensar em regrinhas e sem ficar travado? Vamos lá, vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. As regras e tabelas são para você ser introduzido ao assunto e entender como que os verbos em japonês funcionam. Na prática, quando estamos falando, né, nós não ficamos pensando nas regras de flexão. Sai automático. É só ver como que você faz no português. Você faz frases no presente, no passado, no futuro, tudo isso sem ficar pensando nas regras. Simplesmente sai. E sai automático por um motivo. Porque o verbo já flexionado, ele está fortemente internalizado na sua memória, como se fosse uma palavra isolada. E você já ouviu, leu e usou eles já flexionado como se fossem palavras isoladas. Você viu isso tantas vezes, usou tantas vezes, que ficou automático. Por exemplo, na sua cabeça, correr é uma palavra e correu é outra palavra. Para falar correu, você não pensa primeiro em correr para depois flexionar. Você pensa direto em correu, como uma palavra já pronta que tem o seu significado, que é o ato de correr, só que no passado, a ação já aconteceu e que no caso do português também está em terceira pessoa, falando de alguém, né? Tipo, ele correu, ela correu. No caso do japonês, na cabeça do nativo ou do falante avançado, é exatamente a mesma coisa. Hashiru, que significa correr, é uma palavra. Hashita, que significa o ato de correr no passado ou de forma concluída, é outra palavra. Hataraku, que significa trabalhar, é uma palavra. Hataraita, que significa também o ato de trabalhar, só que no passado ou com a ação concluída, também é outra palavra. E eu fiz questão de especificar que representa que a ação está concluída justamente porque chamamos essa forma de forma conclusiva, né? A forma que esses dois verbos está, e não necessariamente está no passado, mas sim que a ação está concluída, porque existem também casos em que eu quero dizer que a ação estará concluída, mas isso vai acontecer no futuro. E ainda assim, no caso do japonês, usaria essa forma. Outro exemplo, o verbo tsukuru, que significa criar ou construir. Isso é uma palavra. E tsukurimasu, que significa exatamente a mesma coisa, só que de forma mais formal, é outra palavra. E que por mais que exista uma regra para passar de uma forma para outra, nós já vimos tanto essa forma já flexionada, já apareceram tantas frases, em tantas ocasiões, com essas formas já flexionadas, que nós memorizamos sem pensar na regra. Tsukureba também é uma palavra isolada, e na hora que a gente precisa usar ela, vem automático. Significa o ato de criar ou construir, como citado anteriormente na outra palavra, mas com um sentido de condição, dando uma ideia de se construir ou ao construir. Se perguntar para um nativo, ou para alguém com japonês avançado, se um verbo é do grupo 1 ou do grupo 2 e qual é a regra que usa para flexionar, dependendo do verbo, a pessoa vai ter que parar para pensar, refletir, analisar, e pode ser que ela nem saiba, assim como muitos falantes de português nem sabem o nome das flexões verbais. Mesmo assim, eles usam os verbos flexionados normalmente no dia a dia, justamente por causa desse fenômeno. O verbo flexionado já está internalizado como uma palavra independente. E aí como que faz para chegar nesse ponto? Como faz para internalizar o verbo já flexionado? Primeiro, estude sim o funcionamento dos verbos de forma técnica, conforme ensinado nos materiais e nas aulas. Você precisa disso, você precisa dessa clareza da função de cada forma, para que ela serve, o que ela transmite, qual que é a ideia. E entenda também que a flexão ela tem relação com a terminação do verbo e que existem os verbos do grupo 1, do grupo 2 e irregulares, conforme eu já falei. O mais importante aqui é você entender a explicação, saber para que serve a forma e saber que existem padrões. Nessa etapa, quando você está estudando de forma técnica as flexões, para que elas servem, você não precisa fazer um esforço para decorar, e muito menos para já flexionar corretamente de cabeça rápido. Você só precisa entender a explicação
entender o que está acontecendo ali. Isso é a etapa ou processo de aprendizagem, de aprender uma coisa nova. É o processo de você criar consciência sobre aquilo. Depois tem um outro processo, que é o processo de internalização, que é outra coisa, é outra etapa. Para você internalizar, obviamente, contato com o idioma. Seguir nos estudos, seguir vendo as frases de exemplo, seguir estudando os diálogos e texto, seguir fazendo as revisões e tudo mais. Assim você vai ser exposto aos verbos já flexionados em situações e ocasiões diferentes. E com o passar do tempo vai ficando cada vez mais forte e enraizado na sua memória as palavras já flexionadas, como palavras independentes e isoladas, igual eu falei agora há pouco também. Mas tem algo que você pode tomar consciência durante os seus estudos que vai ajudar nesse processo também, que é o seguinte: quando você se deparar com frases, principalmente frases de exemplo do material que você está estudando, você buscar reconhecer conscientemente ali qual que é a forma verbal presente e qual que é o verbo na forma de dicionário em questão. Por exemplo, quando você se deparar com uma frase como essa daqui, ó. Daigaku sotsugyo shitara Tokyo ni ikou to omotteiru. Quando eu me formar na universidade, estou pensando em ir para Tóquio. Aqui nessa frase nós temos sotsugyo shitara. Quando você vê essa palavra, duas coisas importantes de você reconhecer. Primeiro, que ela está na forma tara, e que essa forma representa uma condição, representa que quando essa ação ocorrer, outras coisas vão ocorrer também. Por isso foi traduzida como quando me formar. Esse quando veio do uso dessa forma. E a segunda coisa é, qual é esse mesmo verbo na sua forma padrão, na sua forma de dicionário? E que nesse caso é sotsugyo-suru, que significa justamente se formar. E aí você pensa nesse par, sotsugyo-suru, sotsugyo shitara. E aqui nem precisa pensar em qual foi a regra usada para flexionar. Ele flexionado apareceu para você, preferencialmente numa frase de exemplo, igual eu fiz agora. Você volta, qual é a forma de dicionário desse verbo? E aí você pensa no par, sotsugyo suru, sotsugyo shitara. Nem precisa lembrar da regra, apesar de ter. E aí isso vai ajudar a enraizar na sua memória o verbo já flexionado. Você precisa fazer essa reflexão quando está estudando a frase. Se você não conseguir chegar a essa conclusão sozinho, precisa entrar em contato com o suporte, tirar suas dúvidas com os monitores, com os professores, porque entender a frase significa justamente saber tudo o que está acontecendo nela. E não tem como saber o que está acontecendo nela se você não souber o significado da flexão que está sendo usada ali. E depois, nessa mesma frase, voltando, nós temos também a palavra ikou. Pode ser entendido como tenho a intenção de ir, pois é um verbo que está no que nós chamamos de forma intencional. É uma flexão que indica a intenção de realizar a ação. E esse mesmo verbo, na sua forma padrão, sua forma de dicionário, é a palavra iku, que significa simplesmente ir. E aí, mais uma vez, a frase apareceu para você, você viu ele flexionado, você toma consciência de qual é essa forma e qual é o significado dela, e aí você vê qual que é o verbo na forma de dicionário e pensa no par. Iku, ikou, iku, ikou. Nem precisa novamente pensar na regra, é só você tomar consciência disso. Qual é o verbo na sua forma padrão e qual é o significado da forma que ele está sendo usado aqui na frase. E só para não ficar incompleto, temos no final dessa mesma frase a palavra omotteiru. Novamente, qual é a flexão e qual é o significado? Aqui o verbo está no que nós chamamos de forma T, e que é usada para conectar com várias estruturas, E aqui ele está numa estrutura que nós chamamos aí de estrutura teiru, que indica que a ação está ocorrendo agora, no presente, nesse momento. E esse é o verbo omou, que significa sentir ou pensar. Então, no omotteiru, nós temos que estar pensando agora, ou que está sentindo algo agora. E nesse caso, você pode tanto pensar no par, considerando só a flexão do verbo, como considerar também a estrutura aplicada. Você pode pensar omou, omotte, omou, omotte, que é o verbo na forma T, ou então já pensar com a estrutura omou, omotteiru, omou, omotteiro, que é ele já com a estrutura teiro. E novamente, pensar na regra agora, por que omou virou omotte? Nem precisa pensar nisso. Se você tem consciência do significado da forma verbal, na medida que esse verbo já flexionado se repete na sua vida, ele vai ficando cada vez mais enraizado na sua memória e ficando mais natural para você simplesmente falá-lo
já flexionado. Só que não tem como fazer isso sem entender o significado da flexão. Se você está se deparando com frases e você não consegue fazer essa reflexão, não consegue identificar qual é a forma verbal que está ali, ou não consegue identificar as estruturas que estão ali, pode ser que você está se aventurando em um conteúdo avançado demais para você, para o seu nível atual. Está faltando justamente esse estudo técnico de conhecer as flexões verbais e conhecer as estruturas. E a melhor forma de aprender as flexões e a estrutura é justamente estudando com material, com aulas que explica para você tudo gradativamente. Já que a maioria das estruturas e das formas verbais não são intuitivas, não dá para você ver algo em japonês e descobrir o que aquilo significa. Então, carrega essa aula com você e aplica essas dicas. Se você observar as coisas dessa forma, com certeza vai ficar mais fácil para você e você vai encarar esse processo de internalizar as formas verbais sem ficar pensando tanto em regra ou sem ficar preocupado porque está travando na hora de falar. Lembra dos pares. Significado da flexão quando apareceu para você e qual que é aquele mesmo verbo na sua forma padrão ou forma de dicionário. E aí você pensa no par, beleza? Segue os estudos e confia no processo que dá certo fazendo assim. Então é isso, espero que tenha ajudado, caso você tinha essa dúvida ou essa dificuldade, e também espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com essa aula que possa te ajudar aí no seu processo de aprendizagem de japonês. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, comenta dizendo o que você achou ou quais são as suas dúvidas, que isso me ajuda aqui a produzir novas aulas no canal do Programa Japonês Online. Se você já é nosso aluno, obrigado por estar acompanhando aqui também. Eu fiz essa aula justamente pensando mais nos alunos que têm essa dificuldade, mas se você ainda não é, acessa o nosso site para conhecer nosso curso, nossa escola, nossa plataforma, programajaponesonline.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.